Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 42. Parte 4. Uma extensão carmesim se espalhava diante dos olhos. Era uma terra árida, desprovida de quase toda e qualquer vegetação. Aqueles que incorporaram um lado poético chamaram esta terra de morte de Campo Vermelho Sangue. As planícies Katze, um lugar onde os undeads e outros monstros vagavam, temido como um lugar perigoso para os vivos. A coisa mais assustadora era a névoa fina que envolvia os monstros, independentemente da hora do dia. Esse nevoeiro produzia reações fracas de undeads. Por si só, a névoa não era prejudicial para criaturas vivas. Não drenava energia vital nem infligia danos. No entanto, como a névoa era registrada como uma criatura undead pelas magias, ela negava tentativas de detectar seres undeads. Como resultado, muitos aventureiros foram emboscados por undeads enquanto estavam dentro dela. Contudo, essa névoa estava ausente agora. A visibilidade era excelente e podia-se ver um longo caminho. Era como se a Terra estivesse acolhendo os combatentes da próxima guerra que produziria mais undeads. Os undeads se dispersaram com o nevoeiro, nenhum deles pôde ser visto. Um trecho silencioso e sem vida se espalhava diante deles. Torres desmoronadas, construídas há centenas de anos, projetavam-se da terra como lápides avulsas. Claro, nenhuma delas estava intacta. As torres tinham originalmente 6 andares de altura, mas tudo acima do terceiro andar desmoronará e os destroços estavam por toda parte. Menos da metade das paredes grossas resistiram. A causa não foi tanto a deterioração pelo tempo e o vento, mas as batalhas entre monstros. Cenas como estas existiam ao lado de planícies cobertas de grama, nitidamente demarcadas por uma linha invisível. Foi por isso que as planícies Katze eram consideradas como terras amaldiçoadas. O sol brilhava na terra que não via sua luz há quase um ano. Como se quisesse desprezar essa terra improdutiva, uma vasta estrutura fora erigida do outro lado do horizonte, o mundo dos vivos. Foi construído com troncos enormes, impossível de achar nas planícies ao redor, com paredes resistentes que pareciam negar passagem a tudo em sua vizinhança. Era cercada por uma vala rasa que foi, porém, cuidadosamente escavada e lotada de estacas afiadas. Isso era para impedir undeads mais burros. Do outro lado da vala inúmeras bandeiras ondulavam ao vento. Destas, as mais numerosas eram as bandeiras do Império, portando o brasão do Império Barut. Isso era apenas esperado. Afinal de contas, este edifício, um castrum, era a base da guarnição do exército imperial, situado nas planícies Katze. O Império havia mobilizado 60.000 cavaleiros para essa operação. A guarnição poderia abrigar todos eles, o que se dizia muito sobre o tamanho da base. E esse formidável castrum, tão poderoso quanto uma fortaleza, foi construído sobre um terreno facilmente defendido, o topo de uma colina. Esta colina não era nativa das planícies Katze, mas construída inteiramente através de paisagismo mágico. Mesmo o Império Barut, que adotou uma estratégia nacional de aumentar o número de seus Magic Caster, não pôde concluir o trabalho em pouco tempo. Esta estrutura fora construída ao longo de vários anos. Originalmente, este local estava designado a ser o ponto de partida de invasões visando Irrantel. Ou seja, esse castro maciço tinha sido construído com a intenção de resistir a um cerco prolongado pelas centenas de milhares de tropas do reino. O reino não tinha resposta à altura para a criação deste castrum, simplesmente porque eles não tinham mão de obra ou recursos para atacar a guarnição. Embora eles se unissem quando o Império ameaçava invadir seu país, quando se tratava de lançar uma invasão, eles tinham que discutir as coisas com outros membros de sua facção. Além disso, decidir quem pagaria a conta por declarar guerra apesar de nenhuma de suas terras estar em jogo também era um problema. No final, nenhum dos nobres se importaria, a menos que estivessem na linha de fogo. 3 hipógrifos voavam nos céus acima daquele castro maciço. Eles começaram como uma ampla órbita aérea, seguida de uma lenta descida. Qualquer cavaleiro saberia que esta era a descida cerimonial da Guarda Imperial Aérea, tropas sob o comando direto do Imperador, o que significava que um emissário do Império estava para pousar.
Na superfície, havia cerca de 10 cavaleiros montados em uma formação circular, cada um alçando a bandeira do Império. Esta foi uma saudação de retorno ao solo, a cerimônia para receber um emissário imperial. Os hipógrifos pousaram no centro do círculo, e a precisão do pouso só elucidou a perícia dos pilotos, mas os três passaram como vultos coloridos, o que, mais uma vez, mostrou a excelência de sua habilidade. Após o desembarque, os emissários imperiais montados nos hipógrifos se revelaram. Embora esses cavaleiros recebessem honras por cumprirem os deveres cerimoniais, eles ficaram tão surpresos que as bandeiras que seguravam oscilaram. A razão para o breve pânico foi o homem vestido de uma maneira completamente diferente das outras duas pessoas que o acompanhavam. Uma vez que tirou o elmo e revelou seus traços bonitos, todos imediatamente sabiam quem era. Seus cabelos loiros foram soprados pela leve brisa e seus olhos tão azuis quanto o mar ficaram visíveis. Sua boca, que sugeria um forte anseio, estava bem fechada. Ele era a imagem do cavaleiro perfeito. Não havia cavaleiro que não soubesse quem era esse homem. Mais importante, não havia ninguém que não soubesse sobre a armadura completa que usava. Era feito do raro metal adamantite e ainda mais encantada com magia poderosa. Havia apenas algumas armaduras como esta no Império. O portador dessa armadura era um dos cavaleiros mais graduados do Império. Ele, um dos 4 cavaleiros do Império, Vendaval Feroz. Nimblear Dalianuk. Em uma voz estrídula que combinava com a imagem que projetava, Nimble se dirigiu a um dos cavaleiros. Eu procuro seu comandante supremo, General Carvain da 2ª Legião. Sabe onde ele está? Senhor. O General Carvain está em uma reunião agora para planejar a ofensiva contra o reino dentro de alguns dias. Escoltarei o senhor ao praetorum do General Anuk-sama. Entendo. Então, o rei feiticeiro Govudono chegou aqui também. Senhor. Não, senhor. O rei feiticeiro Dono não foi avistado aqui. Entendido. Nimble suspirou de alívio pelo fato de o general ter sido informado com antecedência e de que chegara antes dele. Então, posso pedir-lhe para liderar o caminho. Há outro favor também que pretendo pedir. Nimble lentamente fechou as mãos em torno de algo escondido no bolso do peito. Os cavaleiros guiaram Nimble para uma luxuosa tenda, onde esperou por quase 1 hora, até que o dono da tenda retornou na companhia de numerosos guardas. Era um velho cujo cabelo estava completamente branco. Ele tinha um feitio de dignidade ao seu redor. Embora estivesse trajado com armadura como todos os outros cavaleiros, sua presença era completamente diferente. Pode-se dizer que ele parecia mais um nobre do que um soldado. Bem-vindo, Nimble. O largo sorriso em seu rosto o fazia parecer ainda mais nobre que cavaleiro. Sua voz estava calma, muito fora de lugar com o sombrio campo de batalha. Nimble respondeu assentindo de maneira cerimonial. Natel Iniendali Carvain. Ele era um nobre que fora ofuscado por outros, mas o imperador anterior o reconhecera por seus talentos e o colocara no comando da 2ª Legião. Embora não possuísse valor marcial como pessoa, ele era famoso por sua habilidade de comandar. Rumores diziam que ele nunca havia perdido uma batalha. Com ele no comando, a 2ª Legião desfrutava de um moral muito alto. De fato, os cavaleiros que acompanham Carvain foram incapazes de esconder seu respeito por ele em cada movimento que faziam. Eu não sei como começar a agradecê-lo, General Kaka, já que se deslocou até aqui para me ver, mesmo o senhor sendo o comandante supremo desta expedição. O exército imperial foi dividido em 8 legiões, e o oficial comandante de cada legião recebeu o título de general. O general da 1ª Legião era conhecido como Marechal de Campo, e era o comandante-chefe de todo o exército imperial. Se a 1ª Legião, se o Marechal de Campo não estivesse presente, o general da próxima legião assumiria sua posição como comandante-geral. Isso quer dizer que o general Carvain da 2ª Legião estava no comando de todo o exército imperial. Não, Nimble. Dispense os honoríficos. Você está aqui nas ordens de Sua Majestade Imperial, correto? Você não está sob o meu comando. Só precisa falar comigo como um igual. Mesmo quando ele disse isso, Nimble sorriu sem graça. O exército imperial devia sua lealdade primeiro ao imperador e depois aos generais.
Os 4 cavaleiros imperiais, seus combatentes mais fortes, muitas vezes seriam encarregados de realizar as ambições do imperador. Em termos de autoridade, eles seriam considerados iguais a um general. No entanto, em termos de idade, experiência e prestígio, nenhum deles era igual a Carvain. Era muito difícil para ele tratar Carvain como apenas um igual, ainda mais se houvesse pessoas fora de seu ciclo social por perto. Carvain sorriu, como se apreciasse a inquietação no rosto de Nimble. Me incomoda que um dos 4 cavaleiros, os guerreiros mais poderosos do Império, seja tão rígido e formal com um homem velho como eu. Que tal simplesmente dispensar os honoríficos? Entendido, General Carvain. O General Carvain assentiu, como se quisesse indicar sua aprovação. Parece que você escolheu um bom momento para vir. A névoa se dispersou, como se desse boas-vindas a você. General Carvain, acho que as boas-vindas não são para mim, mas para a tragédia que está prestes a se desenrolar. Tremo ao imaginar o que vai acontecer. Uma tragédia. Bem, Nimble. Você pode me dizer o motivo dessa guerra? Até agora, nosso objetivo estratégico tem sido esgotar o reino, mas desta vez é diferente. Nosso objetivo atual é tomar Irrantel por meios diplomáticos, e para isso precisaremos derrotar o reino em batalha. Os olhos de Carvain ficaram sérios quando ele disse: enfrentaremos o maior exército que o reino já reuniu em sua história. Embora nossos cavaleiros sejam mais do que páreos para qualquer um dos recrutas do reino, a quantidade em si é uma qualidade. Uma batalha de campo aberto resultará em muitas baixas. E tudo isso é para o propósito de tomar Irrantel, o qual nós imediatamente entregaremos ao nosso comparte, o Rei Feiticeiro. No que Sua Majestade Imperial está pensando? Antes de responder à pergunta, espero que dispense todos os presentes. O velho general abriu a boca por um momento e depois assentiu com a cabeça. Todos vocês estão dispensados. Os conselheiros de Carvain se curvaram enquanto recuavam. Muito obrigado. Perder tempo seria tolice. E então, pode me dizer o porquê? Sim. Eu fui originalmente enviado para informar ao Marechal de Campo do objetivo dessa guerra. Nimble se ajeitou em sua cadeira. O objetivo desta guerra é construir boas relações com o Rei Feiticeiro, Ain Zulghoun. Como tal, devemos obter Irrantel a qualquer custo, mesmo que custe nossas vidas, e depois renunciá-la sem nenhum custo para Ain Zulghoun, a fim de fortalecer os laços de ambos os lados. Se os cavaleiros que mantêm a ordem no Império forem exauridos, o Império estará em perigo. O Rei Feiticeiro realmente vale tudo isso? Sim. Carvain cruzou os braços e fechou os olhos. Isso foi apenas por um breve período. Compreendo. Se esse é o desejo de Sua Majestade Imperial, então eu vou cumpri-lo. Tem meus mais profundos agradecimentos. Não precisa me agradecer, creio que o mais difícil será conquistar a aprovação do Rei Feiticeiro. Sobre isso, eu tenho um pedido. Disse Nimble. Este foi o seu principal objetivo para vir aqui. Pedimos ao Rei Feiticeiro para lançar uma magia no início da batalha. Eu peço que atrase a investida dos cavaleiros até que a magia seja lançada. E o que isso significa? Não devemos comprar a simpatia do Rei Feiticeiro com o nosso sangue? De fato, essa é a ideia. Mas também pretendemos investigar o poder do Rei Feiticeiro. Como tal, pretendemos que ele use a magia mais poderosa que tem. Sua Majestade Imperial pediu isso para ver que tipo de magia poderia ser. Então, o Rei Feiticeiro, ele é um inimigo. Agora está entendendo a fundo. O Rei Feiticeiro Ain Zulghoun é um inimigo do Império. Então eu farei com que os cavaleiros façam a investida na brecha criada pela magia do Rei Feiticeiro. Isso vai ampliar o efeito. Mas que tipo de magia será? Não será uma Fireball, correto? Nós não sabemos, por isso devemos descobrir do que ele é capaz. É certo que podemos supor ser mais poderosa que as magias de ataque do Paladin Sama. Os olhos de Carvain se arregalaram, mas isso foi apenas por um momento. Entendo. Embora eu ache difícil acreditar que alguém possa ser mais poderoso do que ele, eu posso ver o porquê Sua Majestade Imperial deseja construir boas relações com esse Magic Caster, caso realmente possua esse tipo de poder. Nimble permaneceu em silêncio. Matar centenas em um único golpe teria que ser algo muito poderoso. Seria uma boa chance para uma investida intensa.
Com esse tipo de poder ao nosso lado, teríamos menos perdas. Se ao menos fosse apenas isso, pensou Nimble. Depois de falar com seus companheiros dos 4 cavaleiros, explosão pesada e relâmpago. Ele percebeu que o poder de Ainz superava a imaginação de um mortal. Ele poderia usar uma magia que matasse milhares, talvez dezenas de milhares, se estivessem amontoados. Claro, ele tinha suas dúvidas, mas havia uma grande chance de que fosse verdade, já que ambos chegaram a essa conclusão. Assim como Carvain disse, as mortes dos cavaleiros que policiavam o Império seriam uma enorme perda. Embora fosse uma ocasião alegre se Ainz, seu inimigo iminente, se mostrasse desdentado, só dessa vez, ele não queria acreditar no que seus camaradas tinham dito. Ah, general. Há outra coisa que quero perguntar. O rei feiticeiro vai trazer suas tropas ao fronte. Espero que permita que eles o acompanhem ao campo de batalha. Oh! E quantos milhares de homens ele tem? Sobre isso. Perdoe-me por interromper sua conversa, Carvain Caca, Nimble Caca. Um grande grito veio do cavaleiro do lado de fora da tenda. Carvain olhou apologeticamente para Nimble, antes de falar com o homem do lado de fora. Pode entrar. O homem que entrou era um cavaleiro de alta hierarquia. O que houve? Alguma emergência? Senhor. Uma carruagem que arvora a bandeira do rei feiticeiro chegou ao portão principal. Eles pedem entrada. Temos permissão para deixá-los entrar. Os olhos do cavaleiro foram para Nimble. Carvain também olhou para ele. Por sua vez, Nimble assentiu. Entendido, deixe-os passar. Senhor. Precisamos inspecionar a carruagem. Ninguém podia entrar no castro sem antes ser liberado pelas sentinelas. O procedimento normal era usar magia para verificar o pessoal em questão, para garantir que não fossem intrusos disfarçados por ilusões. Se fosse no reino, eles não teriam usado magia para inspeções. A razão pela qual foi usada aqui foi porque a magia e a tecnologia mágica eram a pedra angular do poder do Império. Eles estavam cientes do poder aterrorizante da magia e, portanto, estavam vigilantes contra seu uso. Isso era especialmente verdadeiro para uma enorme base militar como essa, que empregava a mais recente tecnologia mágica. Tais tecnologias eram o pilar que reforçava seu futuro e, se vazassem, poderiam causar grandes danos ao Império. Mesmo se o Imperador Jirkniv aparecesse pessoalmente, ainda assim ele seria examinado pelos guardas. Como resultado, mesmo se os visitantes fossem de um país aliado, não precisamente porque eram de um país aliado, eles estariam sujeitos à inspeção. Entretanto, havia situações em que tais coisas não seriam permitidas. Carvain olhou para Nimble novamente. Pesado pela atmosfera opressiva e o poder do item no bolso do peito, Nimble só podia sorrir amargamente em resposta. General Carvain, ofereço minhas mais sinceras desculpas. Eles são convidados extremamente importantes para o Império. Este é um arranjo especial, uma exceção entre as exceções. Por favor, permita que eles entrem imediatamente. O rosto de Carvain, que tinha um sorriso caloroso até recentemente, ficou rijo como uma máscara sem emoção. Isso porque ele sabia que Nimble havia dado uma ordem ao cavaleiro sobre seu comando. Por mais gentil que fosse, ele não ficaria feliz se seus próprios homens recebessem ordens de outra pessoa. Nimble entendeu o motivo da seriedade de Carvain, mas essa era uma ordem que ele tinha que dar. De outra forma, enquanto Nimble hesitava em revelar o item que estava escondendo no bolso do casaco, o general Carvain falou. Se é uma ordem do imperador, então devemos obedecer. Afinal, o Império e todos dentro dele estão sob o comando de Sua Majestade Imperial. Estou muito feliz que entenda, general. O objeto que Nimble carregava era um decreto imperial. Foi escrito em pergaminho, e afirmava que o portador estava autorizado a agir com a plena autoridade do imperador. Sua missão se estendia a todos os envolvidos nessa guerra. Nessa guerra, Nimble superaria Carvain e poderia até mesmo libertá-lo do comando, se necessário. Por um momento, Nimble ficou aliviado porque não precisaria arruinar a relação entre um oficial mais velho que tanto respeitava. Então ele ficou tenso de novo, afinal, agora não era hora de relaxar. Então, daremos boas-vindas a esse rei feiticeiro.
Afinal, ele recebe muitos favores de Sua Majestade Imperial, certamente deve ser um homem que possa rivalizar com um grande herói. Pessoalmente, Nimble não queria ir. Depois de falar com os outros 4 cavaleiros, ou melhor, havia apenas 3 agora, incluindo ele mesmo, e lembrando-se do que haviam dito, a expressão de Nimble se tornou azeda. Todavia, ele não teve escolha a não ser seguir o general. Claro, General Carvain. Permita-me acompanhá-lo. Uma carruagem magnífica avançava do lado de fora do castro, seguindo atrás de batedores montados. O que fez os espectadores suspirarem foi o fato de que a carruagem não tinha condutor e que o cavalo que o puxava era maior do que um cavalo comum. Não era um Sleipnir, mas um animal mágico que parecia um cavalo escamoso. Nimble se dirigiu aos cavaleiros ao redor e Carvain. Apresentem armas para o nosso convidado. O quê? Nimble podia imaginar que era o que todos os soldados e Carvain estavam pensando, dadas as expressões em seus rostos. O protocolo ditava que se deveria apresentar armas aos chefes de estado das potências aliadas. No entanto, esse protocolo não existia em instalações militares. Isso porque os dignitários estrangeiros normalmente não chegariam a uma base militar. Mesmo dentro das nações humanas, haveria intrigas e disputas internas. Ninguém teria essa abertura de espírito. Apresentar armas a alguém de fora era algo que deveria ser feito em um lugar seguro e aberto, não em uma instalação militar. Era isso que os soldados presentes deviam estar pensando. Além disso, havia outro detalhe. Quase nunca se apresentariam armas no campo de batalha. Isso ocorre porque os soldados poderiam pensar que o sujeito a quem seu comandante estava apresentando suas armas era um superior hierárquico. Essa era uma das regras tácitas do campo de batalha. Como um dos 4 cavaleiros, Nimble entendia perfeitamente seus sentimentos. Contudo, senhores, por favor, apresentem suas armas. Nimble repetiu-se com sua voz firme como aço. Depois disso, ele ouviu Carvain suspirar. Vocês o ouviram, não? Apresentem as armas enquanto o rei feiticeiro se aproxima. As ordens de Carvain acalmaram os soldados inquietos. Se fosse uma ordem, então tudo o que eles tinham que fazer era seguir. Não havia necessidade de pensar. Nimble olhou agradecido para Carvain, mas ao fazê-lo notou um olhar escarninho no rosto de Carvain. Parecia dizer que pode ser difícil para você, mas é ainda mais difícil para mim. A carruagem parou diante deles. Nimble e os outros ofegaram por mais de um motivo. Primeiro, foi porque a carruagem em si era incrivelmente bela. Sua cor base era tão pura que parecia ter sido extraída do próprio céu noturno, e todo o chassi estava coberto de elaborada ornamentação. Essas decorações tinham o brilho suave do bronze, já o couro era de cor de cobre, dando ao conjunto um ar de sutileza e elegância. Embora os enfeites pudessem ser um pouco exagerados, não passavam a sensação de discrepância. E também não se parecia em nada com uma caixa gigante de tesouro. Nimble havia viajado na carruagem pessoal do imperador de vez em quando, e ele tinha a firme convicção de que esta diante dele era superior. A outra razão pela qual ele engasgou foi por causa da fera puxando a carruagem. Definitivamente não era um cavalo. A criatura gorgolejou suavemente, um som líquido de gururu, e seus dentes afiados podiam ser vistos na fenda de sua boca. Seu corpo inteiro estava coberto de escamas que pareciam pertencer a um réptil, e por baixo daquelas escamas havia proeminentes faixas ondulantes de músculos. Era como um avatar de brutalidade e violência em forma de cavalo. Todos ao redor estavam cheios de uma aguda sensação de perigo. O próprio Nimble estava começando a hiperventilar e o suor rompeu nas costas e nas palmas das mãos. A fera era muito aterrorizante. Em meio à tempestade de respirações caóticas, a porta da carruagem se abriu. Uma garota e alfanegra desceu. Todos ficaram sem saber no que pensar. Ninguém podia falar. Seus olhos estavam atraídos irresistivelmente para ela. A garota que segurava o cajado preto e torcido era adorável. Quando crescesse, certamente conquistaria muitos corações. Sua beleza seria tal que os homens fariam qualquer coisa por ela. Até mesmo sua expressão, que era recatada como uma flor desabrochando sob o luar. No entanto, as coisas em suas mãos eram totalmente incongruentes com a imagem que projetava.
Eram manoplas. A manopla esquerda era uma coisa de aparência maligna que se assemelhava à mão de alguma forma de vida demoníaca. Parecia ser feito de algum tipo de ominoso metal preto coberto de espinhos retorcidos. As extremidades dos dedos estavam afiadas em pontas, e o brilho sujo ao redor parecia vagamente metálico, mas lembrava algum tipo de secreção estranha. Apenas um único olhar encheu todos que o viam com um sentimento desagradável, como se suas próprias almas estivessem rejeitando. Em contraste, a manopla direita parecia a mão pura e imaculada de uma donzela. Era de cor branca e suas proporções esbeltas estavam cobertas de elaborados bordados de ouro, que enfatizavam ainda mais sua beleza extraordinária. Pareciam abelhas anestesiadas pelo pólen das flores. Ao ver essa beleza classe mundial, os espectadores achavam que poderiam perder suas almas para ela. Ain-sama. Acho que chegamos. Parece que sim. Obrigado, Maré. Com isso, outra figura se revelou. Nesse momento, o ar de repente ficou estagnado. Os corpos de todos os homens presentes foram repentinamente cobertos de arrepios. Não era a intenção assassina, mas um sentimento que era mais difícil de descrever. Ain Zulgon estava vestido com os trapilhos que se associaria com um Magic Caster arcano. Para começar, ele usava um manto negro, e sobre esse, outro manto negro, algo duplamente intrigante. Além disso, ele tinha um cajado que era ricamente decorado, mas não a ponto de ser excessivamente ostensivo. Em volta do pescoço havia um colar de prata com pedras preciosas. E no rosto havia uma máscara estranha. Ao senhor e sua comitiva nós oferecemos boas-vindas, Vossa Majestade, Rei Feiticeiro Ain Zulgon. Nimble baixou a cabeça. No entanto, ele não ouviu mais ninguém seguindo o exemplo. Apesar de saber que seria muito rude, ele teve que se virar para olhar. O general e os cavaleiros atrás dele estavam imóveis. Eles tinham sido dominados pela presença do Rei Feiticeiro e não podiam se mover. Ele entendia o porquê disso. No entanto, se isso continuasse, poderia gerar problemas diplomáticos. No final, foi o general quem entregou a solução para a situação de Nimble. Legião. O chamado como rugido pertencia a Carvain. Era uma ordem límpida e estimulante que não parecia se adequar a um nobre como ele, mas que se encaixava perfeitamente em sua posição de general. Uma saudação. Para Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Senhor. Os cavaleiros deram a sua resposta em coro e, como apresentaram armas para Ains. Eu agradeço por suas boas-vindas, seus cavaleiros são orgulho do Império. Foi uma resposta completamente mundana, o que tornou muito mais assustador. Parecia estranhamente fora de lugar, como algo monstruoso tentando seu melhor para agir como um ser humano. Tendo ouvido falar do rosto por baixo da máscara, Nimble experimentou essa sensação ainda mais intensamente do que os outros. Por favor, levantem a cabeça. A primeira vez que ele disse isso, ninguém respondeu. Vocês não podem levantar a cabeça. Depois da segunda vez, eles concordaram. Afinal, esperar até a terceira vez era uma honra concedida apenas ao próprio governante. Vossa Majestade, por favor, perdoe aqueles que não levantaram a cabeça imediatamente. O rápido olhar através dos cavaleiros revelou que seus lábios estavam brancos e seus rostos estavam pálidos. Ficaram tão animados em ver Vossa Majestade que se esqueceram. Não, eu deveria ser o único a se desculpar. Fiquei bem animado por visitar um campo de batalha. Espero que entenda que não vejo nenhum de vocês como culpados. Ains desconjurou uma capa preta em seus ombros. O tecido preto agitou como as asas de um corvo quando se abriu. Naquele momento, o ar frio e opressivo que o rodeava desapareceu como se nunca houvesse existido. Tudo que restou foi a sensação de ser um humano comum, com a presença de um ser humano comum. Que assustador! Essa foi a emoção que Nimble sentiu mais intensamente agora. Ele tinha ouvido falar da natureza monstruosa de Ains de seus companheiros. Mesmo assim, o homem à sua frente parecia demasiadamente comum, o que só aprofundou seu medo. Ele sentiu como se um grande predador estivesse lentamente se aproximando dele. Os cavaleiros, que não sabiam de nada, estavam começando a sentir a estranheza da situação. O ar encheu-se de uma crescente inquietação. Carvain pareceu entender. Ele não usou sua mente para tal, mas seu coração e alma.
Através deles, ele sabia que tipo de atitude deveria manter em relação ao indivíduo à sua frente. Por favor, permita a mim, Nimble Arkdalianok, levá-lo aos seus aposentos. Claro. Eu estou aos seus cuidados. Peço desculpas de antemão por qualquer inconveniente que eu esteja causando. De forma alguma. Bem, este é o comandante-chefe desta expedição, General Carvain. Eu sou Carvain. Prazer em conhecê-lo, Vossa Majestade, Rei Feiticeiro Ain Zulgoon. Se algo estiver o incomodado nesta guarnição, por favor, informe-me e iremos corrigi-lo imediatamente. Escolha os cavaleiros para serem seus servidores. Não há necessidade. Já trouxe um de meus subordinados. Ele gesticulou para a Alfa Negra. Eu mesmo proverei qualquer coisa que eu precise. Carvain congelou. A verdadeira intenção por trás da oferta de Carvain era atribuir observadores a Ains, a fim de impedi-lo de fazer algo estranho na base. Porém, a resposta fora uma negação seca, uma resposta que só os poderosos podiam dar. Mas, dadas as circunstâncias de Carvain, ele não podia permitir que esse tipo de coisa acontecesse. Nesse ritmo, eles nunca chegariam a um consenso. Embora Nimble obviamente entendesse os sentimentos de Carvain, ele não podia deixar o assunto ficar assim. Como desejar, então, Rei Feiticeiro Kaka, por favor sinta-se livre para nos informar se precisar de alguma coisa. General Carvain, espero que me permita lidar com as coisas daqui. Entendido. Há algo que esqueci de mencionar. O que seria, Rei Feiticeiro Kaka? Lembro que devo iniciar a batalha com uma magia. Quando o momento chegar, gostaria que minhas tropas participassem da batalha também. Espero que permita isso. Ficaríamos honrados com isso. Como já havia sido discutido, Carvain prontamente concordou. Contudo, ele franziu a testa em perplexidade. No entanto, a batalha não tardará a começar, talvez mesmo amanhã. De onde as vossas tropas chegarão, Vossa Majestade? Não podemos esperar muito tempo. Isso não será um problema. Já estão por perto. A resposta trouxe dúvidas ao coração de Nimble. Olhando para o céu, não parecia haver nenhuma tropa se aproximando pelo ar. Carvain aparentava ter as mesmas suspeitas. Naturalmente, a guarnição estava cercada por uma extensa rede de segurança. A abordagem de qualquer pessoa, além das tropas imperiais, seria imediatamente informada ao pessoal bem mais classificado no exército. Será que o relatório passou despercebido? Nimble olhou em volta, mas não parecia que alguém presente soubesse disso. Perdão. Dizer que estão por perto não seria preciso. Eu quis dizer que podem chegar aqui imediatamente. Ah, claro. Carvain não parecia capaz de aceitar, mas continuou perguntando: quantas tropas virão? Cerca de 500. 500. Embora Carvain tenha ocultado sua reação com maestria, Nimble não conseguiu esconder sua própria decepção. Para demonstrar sua lealdade a Ains, o Império deveria derramar rios de sangue com os sacrifícios de seus soldados. Como tal, a unidade de Ains provavelmente não seria usada, então colocá-los na formação do exército imperial seria ótimo. General, haverá problemas em integrar a unidade do Rei Feiticeiro Kaka com a nossa formação? Se são apenas 500, então não precisamos sequer reorganizar nossa formação. Quanto à guarda de honra do Rei Feiticeiro, talvez devêssemos deixar esse dever para seu subordinado. Ele estava insinuando: não fique tão ansioso para entrar na briga. O exército imperial teria que ir primeiro e sofrer perdas para provar sua lealdade a Ains, então deixar a unidade de Ains fazer muito seria problemático. Ains parecia satisfeito e assentiu aceitando a sugestão de Nimble. Um grande peso ergueu-se em silêncio do coração de Nimble, mas ao pensar com calma, isso não parecia nada lógico. O que meiras 500 tropas poderiam fazer? Com toda probabilidade, eles eram meramente uma guarda de honra. Entretanto, o que se seguiu superou as previsões de Nimble. Ains parecia ter lançado algum tipo de magia e estava se comunicando com alguém. Pode me ouvir, Chautier? Abra um gato em minha localização e envie as tropas. Os olhos sob a máscara de Ains pareciam se mover. Então, general, já chamei a minha unidade. Quando ele terminou de dizer isso, uma comoção ondulou entre os espectadores. Um objeto hemisférico preto apareceu atrás das costas de Ains.
Nimble lembrou-se de algo sobre esse Gat sendo mencionado anteriormente. Um portal se abriu e o que saiu foi, um silêncio tomou conta de tudo. A estranha ausência de som encheu o ambiente. O proverbial som do silêncio veio adiante. As 500 tropas revelaram suas formas. Em comparação com o exército imperial de 60.000 homens, esse número parecia irrisório. No entanto, ninguém poderia desprezar esses 500 soldados. As forças bizarras diante deles deixaram isso bem claro. Estas são minhas tropas. Ainz alegremente apresentou seus homens aos espectadores sem palavras.